Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar da CEAL, a mais um evento online. Hoje a gente vai falar sobre uma nova era na comunicação das indústrias, então, como as etiquetas eletrônicas têm sido usadas e podem ser usadas também aí na linha de produção. Hoje eu estou aqui com o Adilson Forcinetti. Boa tarde, Adilson. E com o Luiz Pelecas, que é pré-vendas da área de etiquetas eletrônicas, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Lembrando aí todo mundo que está entrando que os microfones estão no mudo e as câmeras também estão off e que a gente vai responder perguntas aqui no final dessa sessão, que deve durar aproximadamente 30 minutinhos, de 20 a 30 minutos. No finalzinho a gente responde algumas perguntas que vocês podem mandar pelo chat ou pelo QIA que está debaixo da tela de vocês. Então, para começar, eu convido o Adilson Forcinetti, diretor da área de etiquetas eletrônicas, para falar um pouquinho sobre a CEAL e um pouco sobre o que são essas etiquetas eletrônicas que a gente vai falar hoje à tarde. Bem-vindo, Adilson. Boa tarde. Olá, Denise. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela participação. Hoje nós vamos tratar de um tema que ele é fascinante, né? A indústria em si já é um tema fascinante, mas a automação industrial é um negócio incrível e a etiqueta eletrônica tem uma aderência fantástica nos processos internos, linha de produção, parte logística, gerando grandes ganhos e grandes momentos para todos nós, né? Eu vou falar um pouquinho da CEAL primeiro. Eu vou dar um share aqui. Está todo mundo vendo a minha tela, né? Então, eu vou dar um... Estamos. Ótimo. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho da CEAL, a CEAL já é uma empresa que tem um bom tempo no mercado. Em 1989, quando tudo começou, ela nasceu exatamente para trabalhar num mercado que era totalmente inovador no Brasil. Era um mercado de captura automática de dados, né? O código de barras, os coletores, as impressoras, etiquetas. Então, ela como pioneira nesse mercado, ela trouxe muita tecnologia para o Brasil e até hoje é ainda um core muito forte da nossa empresa é trabalhar essa parte da captura e aplicativos para mobiles, para todo esse tipo de trabalho que é feito nesse momento do código de barras em si, tá? Em 1999 nasce a CEAL Telecom, que é um braço do grupo que trabalha muito forte nessa área de digital sign, de sonorizações e prédios inteligentes, trabalhando com beacons também, um expoente muito moderno e muito atual. Em 2012 nasce a Retail Next, que foi uma empresa que ela nasceu com o objetivo claro de trabalhar essa tecnologia de etiquetas eletrônicas e trazer para o Brasil, além de todas essas outras tecnologias, essa parte de precificação e trabalhando junto ao varejo e agora, há uns anos também, com muita aderência na parte da indústria, né? Já temos alguns cases de sucesso aqui no Brasil, empresas de ponta, que trabalham muito forte essa parte de automação de linhas e de logística com o auxílio da etiqueta eletrônica. Tá? E em 2014 vem a CEAL Broadcast, que é uma empresa que ela tem um foco muito grande em conteúdos de imagem, de vídeo, de transmissão, bem nessa área também. Tá? Hoje o Grupo CEAL ele é um grupo que ele está presente praticamente em todo o território brasileiro e América do Sul, né? Com escritórios espalhados por vários estados e cidades chaves, tá? E também a gente tem um trabalho muito forte, principalmente em conjunto com a CEAL Telecom, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México e nos Estados Unidos. Isso também dá uma grande capacidade para o grupo de prestar um serviço sob medida para aquelas empresas que estão no Brasil, mas também estão espalhadas aqui pela América, né? Tendo um suporte com a tecnologia e com os serviços
por todos esses lugares que eu acabei de citar, tá? É uma trajetória longa, né? Então, como eu falei, ela iniciou com os leitores de código de barras, passando para as impressoras, para os leitores muito mais personalizados, e RFD também é uma tecnologia que a gente tem um domínio muito forte. Nós temos uma área totalmente voltada, né, para o RFD, para o IoT, né? Depois agregamos também o voice picking, né, que seria um sistema de separação para grandes CDs, by voice também, que é uma tecnologia fantástica, vale a pena também conhecer. A CEL ela atua desde 2004, 2005 como uma integradora. Então, nós, além de oferecermos a tecnologia de hardware, nós temos também uma área de software e de desenvolvimento de aplicativos, onde a solução ela passa a ser completa, tá? E em 2010, 2012, nós trouxemos para o Brasil também as etiquetas eletrônicas, né? Todas as gerações de etiquetas eletrônicas já passaram pela CEAL, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? E outros trabalhos também que foi feito com a área de softwares para RH, softwares para divisão de lojas, e é o nosso desenvolvimento, que é o Kairos, que ele tem tanto uma versão Kairos CD, onde você trabalha toda a parte de tarefas no warehouse, e você também, hoje, há pouco tempo, nós lançamos também o Kairos Store, onde você também tem o gerenciamento de todas as tarefas de chão de loja, né, vamos dizer assim, para que todas essas tecnologias que nós implementamos, elas sejam utilizadas e maximizadas ao máximo, tá? São 32 anos no mercado brasileiro, né? Com mais de 8.000 lojas e 1.000 depósitos, mais de 10.000 pessoas conectadas com dispositivos móveis e mais de 18 milhões de metros quadrados de cobertura Wi-Fi, que também é uma área que eu até acabei passando rápido, que a gente também tem um trabalho muito forte, que é a área de infraestrutura, né? De Wi-Fi também, fazendo desde o cabeamento até toda a parte de software analytics, para que o varejo tenha uma performance muito melhor, tá? Esses são nossos parceiros preferenciais: Zebra, Vocolec, Extreme, Reflex, a SESI Magoteg, que é a detentora e a líder mundial de etiquetas eletrônicas, que nós vamos falar bastante por eles. Então, são grandes parceiros onde a gente tem uma atuação muito próxima, tá? Realmente, para nós, o cliente é o centro do nosso negócio, né? Com a definição de se tornar um integrador, nós trabalhamos soluções sobre medida para vários tipos de negócio, né? O varejo, a indústria, os CDs, trabalhando etiquetas eletrônicas, o digital signage, toda a parte de mobilidade, infraestrutura e o IoT, né, com a parte de RFD e sensores inteligentes para poder fazer um trabalho mais sob medida, tá? Esses são alguns dos nossos clientes, né? Vale ressaltar que nesses 32 anos temos aí clientes que estão conosco há mais de 25 anos, né? Que para nós é um orgulho muito grande trabalharmos muito próximos, né? São grandes clientes de varejo, grandes clientes da indústria, grandes clientes de logística, onde a gente tem um trabalho muito próximo e muito personalizado, tá? Bom, falando um pouquinho da etiqueta eletrônica, só para dar aí um overview, né? Nós trouxemos para o Brasil a primeira geração de etiqueta eletrônica em 2012, né? Eram etiquetas de display, de LCD naquela época, né? Onde você não tinha nem cores, elas eram monocromáticas e onde os campos também eram fixos, tá? Em 2015 nós trouxemos a segunda geração de etiquetas, aí sim, onde os displays trabalhavam com e-paper, né? É o mesmo material que é utilizado para o Kindle, né, da Amazon, e já trazendo cores e a possibilidade de você utilizar toda a área do display, né? O que deu uma grande facilidade e uma grande jogo de cintura para nós nesse tempo todo. E agora, desde 2019, nós temos a terceira geração, tá? São etiquetas da SESI Magoteg, onde também você trabalha com e-paper, com display colorido, tá? Só que aí com
arquitetura totalmente centralizada, via rádio, e com a possibilidade de você trabalhar toda essa informação via cloud. Tá? Por que ela é a terceira geração e ela é tão importante? Porque a partir desse momento, esse nosso fornecedor, líder mundial, começa a embarcar nessas etiquetas também possibilidades de tecnologias em IoT. Isso dá uma possibilidade muito grande para nós todos, né? Então, agora sim, passa a ser assim, um design muito moderno, completamente diferente e que valoriza todo o tipo de estabelecimento, com muita robustez, inclusive, tá? Né? Com muitos formatos, né? E a possibilidade de você trabalhar QR Code, NFC, cores e também a possibilidade de você trabalhar toda a área do display, tá? Chegamos a ter de 1,6 polegadas até 12,2 polegadas, que seria uma folha de A4. Então, esse é um pouquinho para vocês conhecerem a tecnologia, para quem não conhece, tá? E agora eu vou passar a bola aqui para o Luiz Pelecas, que é o nosso engenheiro e expertise nessa área de implantação para todos nós. Aproveitem e degustem. Imagina, um minutinho que eu vou sair aqui da... Oi, Pelecas, pode compartilhar com a gente sua tela e conta para nós, por favor, como é que as etiquetas eletrônicas já têm sido usadas e como podem ser usadas na linha de produção das indústrias. Joia. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Adilson, Denise. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Bom, vou passar um vídeo aqui bem breve, só para dar uma introdução no que a gente vai conversar aqui e a ideia que a gente vai trocar, né, o objetivo. Legal. Voltando um pouquinho atrás aqui. Lembrando que a etiqueta em si, ela nasceu com o objetivo voltado ao varejo, né? Como a Adilson falou, a gente já está na terceira geração de etiqueta. É uma etiqueta que ela traz muito mais recursos, além do display, né? Você está embarcando na etiqueta soluções de IoT. Isso traz, né, uma ampla oportunidade, né, de a gente ter aderências aí em diversas verticais para a utilização da etiqueta eletrônica. E uma das verticais que a gente vem conseguindo e ganhando espaço é na parte logística, né? O vídeo mostra bem, um exemplo logístico e de produção, né? Você começa desde a parte da separação da peça, até a parte do envio da peça com os kanbans, até o início da produção na linha, né?
Então, aqui o objetivo é compartilhar com vocês alguns cases que nós temos, né, que nós já trabalhamos, que já tivemos resultados, e quais são os verdadeiros benefícios, né, que acaba a etiqueta trazendo numa linha de produção, num processo produtivo. Tá? Bom, a gente pode trabalhar com as etiquetas desde a parte logística, na parte de hacks e computacionais, né? Você tendo aí uma fácil identificação das posições, uma realocação desses itens, isso ajuda muito a parte logística, a redimensionar o processo logístico, o local ideal para a peça que tem mais saída, a peça que tem um volume maior. Então, isso você traz mais agilidade nesse processo. A parte de Kanbans, né, e sequenciamento de peça, também é bem interessante, porque hoje nós temos muitas linhas que elas acabam trabalhando com processos híbridos, né, que eles acabam produzindo diversos tipos de equipamentos, ou até mesmo equipamentos muito customizados, que, na verdade, pode seguir uma sequência de peças totalmente diferente. Então, com o processo de etiqueta eletrônica, você agiliza muito mais, né, esse processo, podendo ter a diversidade de alterar as locações das peças e testar com mais rapidez qual processo efetivo seria melhor. A etiqueta te traz essa disponibilidade, essa facilidade, essa adaptatividade, né, de poder estar aplicando esses recursos. E na parte de linha de produção, que também basicamente é identificação da peça, os pontos de pedidos, né? Temos, como eu falei, temos linhas também que acabam tendo um processo que acaba sendo customizado, né? Para se criar produtos diferenciados, não segue um padrão. Então, você também tem uma localização da peça diferenciada em certos pontos. E, no caso, você consegue ganhar um pouco mais de tempo nesse processo produtivo, tá? Hoje, o estudo, a gente basicamente faz o levantamento inicial, né, identificando qual é o processo do cliente. Ultimamente, os processos, a maioria são processos utilizando ainda a etiqueta, né, etiquetas que são, às vezes, coladas no próprio Kanban, ou no próprio hack, ou no gravitacional, ou etiquetas impressas, plastificadas, então isso gera um custo, um tempo maior de operação, né? E qualquer mudança no processo produtivo requer um esforço muito grande operacional a esse dimensionamento. Então, o fato da etiqueta, você ter essa plasticidade, essa flexibilidade de alteração de informações e alterações de posições, isso ganha-se muito em processo produtivo. Então, além do display, a etiqueta também te traz alguns recursos que são IoT. Igual nós temos o NFC da etiqueta, né, que você pode estar inserindo algum processo, uma confirmação por algum dispositivo, e também, no caso, os LEDs, que também é interessante, pode trazer algum status operacional visual, né, imediato, para a operação ali na ponta da linha. Na parte de Kanbans, as etiquetas também vêm auxiliando muito, principalmente a questão de ponto de pedido, né? Porque identifica-se muito no estudo produtivo que a quantidade de peça que é exposta ali na linha, ela pode impactar diretamente no processo, uma vez que falta uma peça. Você acaba parando uma linha, um processo produtivo, pela essa falta de peça. E muitas vezes você redesenha o processo, você tem que reimprimir as etiquetas, reconfigurar o Kanban totalmente, né? E com as etiquetas você tem essa facilidade de fazer essas alterações e fornecer um layout agradável tanto para o seu operador como para a interface de leitura numa confirmação, né? No caso, usar um leitor para confirmar um processo, né, da compra da peça, então você vai ter que efetuar a leitura de um QR Code ou outro tipo de código de barras, que às vezes uma etiqueta normal pode estar danificada no processo de impressão, que no caso da etiqueta não acontece, né, pelo fato de você ter um display com uma resolução ótima. E além do display, ele ser um display paper, ele facilita muito essa leitura, tá? É um dos displays mais indicados para fazer capturas de dados direto em tela. É um display passivo, ele não emite luz, isso facilita muito a leitura dos leitores comercializados e utilizados hoje no processo de Fabry. Hoje nós estamos disponibilizando no mercado também uma etiqueta que ela permite você utilizar diretamente nela alguns recursos operacionais
acionados por botões, tá? Nós temos uma etiqueta que, além do display, do LED, ela também disponibiliza botões. Obviamente, os botões eles vão ser configurados conforme a necessidade do cliente. Muito utilizado em processos de separação e compra de itens, né? Geralmente, um processo produtivo que o operacional se desloca até o warehouse para retirar a peça, a baixa pode ser feita direto na etiqueta, em vez dessa baixa ser feita com PDA ou com uma outra interface, que geralmente utiliza-se. E além de você sinalizar alguma operação estratégica diretamente para reposição ou algum outro status para operação. Nós temos dois modelos, né? O modelo é o 2.2 polegadas e a 2.6 é um pouco maior. São etiquetas resistentes a alguns ambientes, né? Resistentes principalmente a impacto. Então, são ideais para trabalhar em gravitacionais, kanbans e separações de itens. No sequenciamento em kanbans, também é interessante a utilização das etiquetas, justamente porque você trabalha com uma flexibilidade maior de alocação de peças, né? Um exemplo, num processo automotivo, no qual você utiliza muitas configurações diferentes para veículos, ou até mesmo para caminhões, você consegue realocar essas peças com mais agilidade, né? Nós temos históricos de clientes que eles demoravam de realocação de kanbans, né, de peças do kanban, realocação de peças na linha, em torno de dois turnos para fazer a troca, para receber uma nova configuração de produção. Hoje ele faz isso em menos de 2 horas, tá? Pelo fato da etiqueta ser bidirecional, ela tem essa agilidade, ela te retorna se não atualizou a etiqueta ou não, né? Então você consegue identificar o ponto que ele precisa ser tratado diretamente. Então nisso você tem um ganho operacional e você tem um ganho de produção. Isso é muito vantajoso. Na parte de linhas, né, o fato da identificação de peças, se com etiquetas menores, nós temos etiquetas maiores, que também auxilia na visualização, né, estratégica de um operador numa empilhadeira ou um operador um pouco distante. Então, a gente trabalha com etiquetas com até 12 polegadas. Posso falar assim, parece mais com um display, né? Ela está mais para um display de 12 polegadas, onde a gente consegue inserir bastante informação. E também tem muitas variedades de aplicações. As aplicações mais utilizadas são em linhas totalmente customizáveis, né? Que, igual eu disse, elas praticamente é uma linha que produz várias customizações de veículos ou com customizações de quadros elétricos e com customizações de equipamentos que fogem um pouco do padrão. Então, você precisa dessa realocação dessas peças para ajudar no processo operacional. Isso ajuda muito também a engenharia de produção redimensionar, né, a operação da linha. Isso com muito mais facilidade. A infraestrutura, né, é muito interessante. A gente trabalha com 2 vertentes. A infraestrutura on-premise, local no cliente, no qual, basicamente, a aplicação fica instalada em um servidor local e faz a comunicação diretamente com as antenas, ok? As antenas, elas podem cobrir de 1.000 a 1.500 metros quadrados. Elas atendem todos os modelos de etiquetas eletrônicas. Então, isso, bem tranquilo, você pode estar implantando a etiqueta com um processo, visualizando um outro recurso, um outro processo e ampliando essa malha, né, com outros modelos de etiquetas. E temos também a infraestrutura em cloud, né, uma infraestrutura com alta disponibilidade, no qual nós garantimos toda a parte de operação, de sustentação da aplicação, tá? E o cliente ele não precisa ter esse recurso de back-office dentro do seu site, né? No caso, fica com a gente. Basicamente, a antena dentro do seu site, né? E as etiquetas. Bom, tudo isso funciona, obviamente, com uma ótima integração entre dispositivos, né? A solução hoje, você pode integrar via arquivo de texto, via web service ou API. A utilização de API, ela te traz muito mais recursos, devido a você estar conseguindo trabalhar com mais recursos da etiquetas como o IoT, né? Então, você pode trabalhar com LED, com NFC, e tem um retorno muito mais rápido em relação aos outros tipos de integração. Geralmente, o cliente começa com uma integração de texto, né, para validar alguns processos, e acaba evoluindo para a API.
Então, a aplicação era integrada tanto com o seu WMS, como com PLCs, IoTs existentes na loja, no seu site, e até mesmo por processos ainda que podem ser operacionais, né? Principalmente o processo logístico ainda depende de algum processo operacional, que no caso seria humano, mas ainda nós conseguimos fazer essa integração com a etiqueta eletrônica, sendo bem flexível. Então, o objetivo nosso é sempre trazer a flexibilidade de integração com todos os meios, todos os dispositivos que integram a cadeia sistêmica daquela operação. Tá? Nós temos um departamento de software, no CEAL, que no caso, se for necessário, a gente desenvolve o middleware para estar integrando essas ferramentas, esses recursos, para na ponta trazer todo o recurso operacional que a etiqueta disponibiliza. Além disso, nós fornecemos a solução, nós capacitamos a operação e nós também suportamos a solução, né? Para isso, a gente criou um serviço de sustentação. Esse serviço ele abrange praticamente tudo que se vê necessário para uma operação saudável. Então, desde a parte de suporte técnico durante todos os turnos, SLAs de atendimento, envios de relatórios pré-definidos e configurados conforme a necessidade operacional daquele site ou daquela operação, a gestão das etiquetas da infraestrutura, toda a parte de integridade de banco de dados, tanto ele físico, como em cloud, como em VM, em storage, toda a parte de sustentação e customização que vem ocorrendo, né? Conforme você implanta a etiqueta, você vai visualizando mais soluções. Então, a gente, com essa sustentação, a gente consegue estar desenvolvendo com os clientes, basicamente, todas as soluções que ele deseja implantar utilizando os recursos da etiqueta eletrônica e etiqueta eletrônica. Além de treinamento e capacitação operacional. Isso é um pacote, veja bem, de nível de suporte, né? E aí também tem a parte de desenvolvimento de engenharia. Querendo ou não, todos os projetos eles nascem numa incubadora dentro das empresas, que basicamente é um setor de engenharia, no qual a gente tem o setor também de engenharia da CEAL, que vai fazer todo o suporte necessário junto ao departamento de engenharia ou de TI para estar implantando melhorias na solução, capacitação dos profissionais que eles estão trabalhando e visualização de novos recursos que sejam ali viáveis e aderentes. Então, qual que seria o objetivo da etiqueta eletrônica na sua linha de produção? Seria agilidade nos processos de localização de peças, né? Você ter a agilidade de fazer essas mudanças com mais facilidade, basicamente tendo uma economia de processos. Hoje tem muita empresa que está seguindo a questão de carbon free, tirando o papel de produção. Então, a etiqueta hoje substitui essas operações. Tem as questões também de paperless, né? Também algumas outras já vão para essa vertente, né? De não utilizar o papel pela questão de paperless. Então, a etiqueta substitui. Tem a consciência ambiental, óbvio, e a curiosidade de atualização. Por ela ser em tempo real e ser uma atualização bidirecional, eu consigo, novamente, ver as etiquetas que não atualizaram. E, com isso, consigo estar indo direto ao ponto, fazendo a tratativa, e isso traz muitos benefícios no processo produtivo. Lembrando que a etiqueta nasceu no varejo, hoje ela está aderente a várias verticais, né? Hoje nós temos cases em processos produtivos e logísticos, no qual a gente está aí à disposição para ter a oportunidade de conhecer o seu processo produtivo, ter a oportunidade de sentar junto com a sua engenharia ou com o seu departamento de desenvolvimento e ver a aderência da etiqueta eletrônica no seu processo e os ganhos que ela pode estar implementando, tá? Então, se você tem interesse de receber a CEAL no seu site, na sua fábrica, e conhecer o nosso trabalho e dar a oportunidade da gente desenvolver um trabalho em conjunto para aplicação de etiqueta eletrônica, você pode estar fazendo a leitura do código de barra, do QR Code, e fazer o agendamento diretamente com a gente. Denise? Oi, Pelecas, obrigada. Pode descompartilhar sua tela, por favor. Vamos ver as perguntas que a gente tem aqui. Eu acredito que sejam para o Pelecas, mas o Adilson também pode contribuir se for o caso, tá?
A primeira é a seguinte: os diversos tamanhos e modelos de etiquetas trabalham na mesma infra de antenas e no mesmo software? Onde é feita a layoutização dessas etiquetas? Existem outras cores além do vermelho? Legal, bem interessante a pergunta. Como eu falei, a infraestrutura ela suporta todos os modelos de etiquetas, tá? Então a gente vai de displays de 1.6 polegada até displays de 12.2 polegadas, são displays bem grandes. E ela atende todos os modelos. Nós temos etiquetas que são monocromáticas, né? No caso só é branco e preto, e temos etiquetas que elas trabalham com 3 cores, que é o branco, preto e o vermelho. Ok? Além de etiquetas que são para ambientes refrigerados, até menos 25 graus, tá? E etiquetas também que têm uma resistência à água, tá? Uma etiqueta que ela trabalha num ambiente úmido, bem tranquilo. Ok? Então a infraestrutura é a mesma para todos os modelos. A layoutização, nós temos uma ferramenta que se chama Studio, tá? Uma ferramenta no qual ela é bem similar a um Paintbrush, uma ferramenta de criação de imagens, layouts, né? É uma ferramenta bem intuitiva, bem fácil de se trabalhar. É onde você insere as imagens, insere os tipos de código de barra, insere os dados que você gostaria de representar. É uma ferramenta que você já, de imediato, vê o resultado e ela é praticamente aberta, o cliente tem acesso, justamente para ter essa flexibilidade de trabalhar os layouts da etiqueta para ver qual layout vai ser mais aderente ao seu processo. Perfeito. E tem mais uma pergunta. Pessoal, se alguém quiser mandar mais alguma, pode mandar aqui no QIA e no chat, tá? A próxima é a seguinte: no meu site, nossa política de segurança não permite soluções cloud. Como seria a arquitetura on-premise? Legal. Bom, a arquitetura on-premise basicamente seria um servidor dentro do seu site, né? Obviamente, a gente passa uma especificação para esse servidor, uma especificação mínima, e o servidor é da sua gerência, fica dentro do seu site, e não, basicamente a gente não vai ter acesso a esses dados via externo, né? Então não tem risco nenhum, questão de segurança de dados, mas de qualquer modo, caso você queira a sustentação, né, para suportar esse servidor que está em seu site, a gente tem esse recurso de sustentação, no qual a gente faz toda a manutenção preventiva, toda a parte de customização on-site. Neste caso, a gente tem que se deslocar até o cliente para fazer on-site. Mas a arquitetura on-premise, basicamente, é o servidor dentro do seu site, dentro da sua VM, dentro do seu ambiente, tá bom? Perfeito. Próxima. Nas aplicações para a indústria, como são feitas as fixações das etiquetas nos diferentes carrinhos de Kanban? Legal, muito interessante. Bom, os Kanbans, eles variam muito, né? Até porque você tem Kanbans tubulares, você tem Kanbans que são feitos em estrutura de ferro, os Kanbans que são caixas, já vi Kanbans que basicamente são pallets, né? Isso tudo depende do tipo de operação que você está trabalhando. Obviamente, as etiquetas ela têm um recurso que chama EasyLock, que é uma trava, né? Uma trava de metal, um pininho de ferro, que ela trava nos acessórios de fixação. Nós temos alguns acessórios de fixação que são aderentes e bem universais, eles fixam basicamente em todas as superfícies. Obviamente, tendo um ou outro Kanban específico, a gente customiza, temos parceiros que customizam esse suporte, tá? De forma que fique fixo e proteja bem a etiqueta e também não cause avaria nos itens que estão ali no Kanban. Gostaria de saber a que frequência as antenas e etiquetas trabalham. Legal, interessante também essa pergunta. Hoje, as etiquetas trabalham na frequência 2.4 GHz, tá? Aí muita gente pergunta assim, pô, mas é a frequência que trabalha muitos outros equipamentos de radiofrequência, como, um exemplo, o Wi-Fi e como também o Zigbee, né? Obviamente, a gente trabalha com canais diferenciados do Wi-Fi, tá? São canais específicos, canais que trabalham no intervalo, e de modo que não interfira na saúde do Wi-Fi no seu site. É feito, durante a implantação, um estudo, né, chamado Site Survey. Esse estudo é feito levantamento praticamente da radiofrequência nesse range. Tá? A gente identifica todos os tipos de frequências de canais que estão sendo propagados e, da maneira correta, nós dimensionamos a infraestrutura para trabalhar coexistente a esses dois ambientes, o ambiente de etiqueta eletrônica e o ambiente
de Wi-Fi. Lembrando que o protocolo de etiqueta eletrônica que trabalhamos é um protocolo proprietário, não é Zigbee, é um protocolo proprietário da SES, é um protocolo que trabalha com segurança, né? Então, a gente utiliza a IAS, então não tem problema em questão de vai ter invasão pelo seu sistema, não. A gente trabalha dentro do protocolo de segurança que está estabelecido na maioria das indústrias aí, que são multinacionais, e já vem trabalhando com a solução de etiqueta eletrônica coexistente com outras frequências, como o Wi-Fi. Okay? O layout das etiquetas pode ser feito pelo Zebra Designer? Não, veja bem, o Zebra Design é um recurso utilizado para criar etiquetas, né, para impressoras Zebras, também como outras impressoras, na linguagem .zpl, CPCL. Basicamente, é um outro universo. Tá? Quando a gente fala de Zebra Design, ainda está voltado a esse tipo de impressão, as impressões térmicas, né, que são muito frequentes na área de produção e logístico. Não tem como. Basicamente, o que a gente faz é ver hoje como a sua etiqueta tá? E a gente reproduz ela no nosso recurso, que é o Studio. Né? É bem parecido com o Zebra Design, é bem similar. Quem já mexe com o Zebra Design vai ter muita facilidade para mexer com o Studio, tá? Lembrando que o legal é essa flexibilidade que você vai ter. Você consegue fazer alteração, ficou legal, é essa que eu quero, você basicamente envia para todas as etiquetas que estão no seu site. Não precisa fazer aquela reimpressão para validar e mandar para todas as posições. Essa justamente é um dos benefícios da etiqueta eletrônica. No momento que mando uma API, em até quanto tempo as etiquetas recebem a atualização? Legal, bem interessante. As etiquetas, elas trabalham online, tá? Então, elas têm uma janela de 5 a 30 segundos. Então, a cada 5 a 30 segundos, elas questionam a antena se tem uma atualização para elas, ok? Obviamente, a partir do momento que você faz uma chamada, então a minha janela é de 5 a 30 segundos para atualizar aquela etiqueta. Então, é um processo bem rápido por ser online. Isso não só para atualização de display, tá, gente? Em questão de acionamento do LED, acionamento, no caso das informações dos botões das etiquetas e também pelo NFC, a gente também tem uma resposta online. Perfeito. A próxima é para o Adilson. Para a aquisição da solução de etiquetas, quais as modalidades que a CEL trabalha? Trabalham com locação também ou apenas venda? Opa, ótimo. Nós trabalhamos com várias modalidades, tá? Nós trabalhamos com a modalidade de venda direta, parcelado, em algumas parcelas, e trabalhamos também com a modalidade de locação, com opção, e não há nenhuma dificuldade também de um leasing junto a um agente financeiro da própria companhia. Então, essa parte é muito flexível, né? Ela vai desde o parcelamento direto com a companhia, passando pela locação, que é uma grande possibilidade hoje, porque dá um benefício fiscal muito grande também para a empresa, e passando também pelo leasing operacional. Então, é muito fácil hoje e partir para uma modalidade dessa, e é o que muita gente tem feito de certa forma. Por quê? Porque a solução ela acaba se pagando. Né? Ao invés de você ter um investimento pesado imediato, você pode ir diluindo esse investimento na linha do tempo e com os ganhos nesses processos todos que o Pelecas falou, né? Altos ganhos de produtividade no Kanban, na linha de produção, você pode amortizar muito bem um aluguel ou uma parcela de um leasing, tá? Perfeito. Temos mais algumas perguntas, então vamos responder mais uma e as demais a gente manda por e-mail, tá? A próxima é a seguinte: na ferramenta de gestão das etiquetas, quais informações são exibidas para que eu consiga monitorar sem ter que ir até a área produtiva? Pelecas. Legal. Bom, no dashboard você tem os status da etiqueta, né? Se ela foi atualizada ou não. Você consegue identificar qual etiqueta, em qual item, se ela está em uma posição de linha ou se ela está no Kanban, e qual que é o item que ela está gerenciando, né, no caso, no processo logístico mesmo. Você consegue ver as frequências de atualizações, você consegue ver o status das APIs, as chamadas, ok? Consegue ver o status das baterias, lembrando
A etiqueta ela tem uma durabilidade de 5 anos de bateria. Né? Não é o display, por ser um display eletrônico, é um display que utiliza baterias, ele não precisa ficar alimentado, né? Num trilho eletrificado, nada disso. Então é uma bateria ali. Só que a gente gerencia o status dessa bateria. Gerenciamos também basicamente toda a parte operacional, né, das etiquetas. Então, quando ela foi atualizada, qual o tempo de atualização, qual foi o último item que ela foi atualizada, além do histórico de backup, os históricos das APIs, toda a gestão necessária para se garantir a integridade operacional das etiquetas, você consegue ver no dashboard. É um dashboard bem completo. Nós temos questões também de gerenciamento de usuário, a parte também de envios de relatórios, extração de relatórios. É uma ferramenta bem interessante e que traz bastante feedback da sua operação referente à etiqueta eletrônica. Perfeito. Pessoal, a gente tem mais perguntas, mas eu vou responder para vocês por e-mail, junto com o Pelecas e com a Dilson. Quero agradecer a todo mundo aqui a presença. Obrigada também, Pelecas. Obrigada, Dilson. Pessoal, vou mandar para vocês a gravação agora por e-mail desse webinar e a gente está à disposição para conversar mais sobre esse tema. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Obrigado, Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Alex. Tchau, Tchau, tchau. Denise. Tchau, tchau.